Pessoal, vamos iniciar. Então, nós paramos em operações com números naturais e nós começamos por adição, certo? Adição com números naturais. Então, vamos ver uma situação problema. Nos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro, no Brasil, a equipe de atletas brasileiros era composta por 256 atletas homens e 209 atletas mulheres. Qual o número total de atletas da equipe brasileira? Então, vejam só, se a gente juntar os atletas homens com as atletas mulheres, nós conseguimos o total de atletas brasileiros? Sim. Então, se a ideia é juntar, usamos a adição, certo? Se a ideia também for acrescentar, a gente também vai usar a adição. Por exemplo, nós temos 209 atletas mulheres e acrescentou os atletas homens, 256, e deu o total de atletas da equipe brasileira. Vai dar o resultado certinho. Então, se a ideia for juntar ou acrescentar, nós usamos a adição, ok? Vamos para a próxima explicação. Então, continuando, pessoal. Vamos fazer a adição aqui dos atletas homens com as atletas mulheres para descobrir o total de atletas da equipe brasileira, certo? Então, o primeiro modo de fazer é por decomposição. Então, vocês podem fazer por decomposição ou pelo algoritmo usual. Vocês que escolhem, eu vou explicar as duas maneiras, ok? Então, por decomposição vai ficar assim, vejam. Eu tenho aqui, ó, duas centenas, não é isso? Ou seja, duas de 100. Então, eu tenho 200 mais duas centenas, não é isso? Mais duas de 100. Então, eu tenho mais 200, mais. Aqui eu tenho 5 dezenas, ou seja, 5 de 10, então eu tenho mais 50, certo? Aqui eu não tenho nenhuma dezena, zero. Mais, aqui eu tenho 6 unidades, mais, e aqui eu tenho 9 unidades, certo? Então, eu fiz o quê? Eu fiz por decomposição, ok? Então, eu tenho 200 mais 200, eu tenho 400, mais, aqui eu tenho 50 mais 9, 59, com mais 6, 65, ok? Então, eu tenho 400 mais 65, eu tenho 465, certo? Então, o total aqui, 465 atletas. Então, eu respondi, eu fiz a adição por decomposição, certo? Então, essa é uma maneira que vocês podem estar fazendo a adição, ok? Então, daqui a pouco a gente vai ver outra maneira, ok? Agora, vamos fazer a adição usando o algoritmo usual. É aquele que a gente utiliza mais para resolver as contas de adição, certo? Então, nós temos aqui 6 unidades com 9 unidades, são 15 unidades, não é isso? Então, a gente fica com 5 unidades e sobe uma dezena, não é isso? Não é assim que a gente aprendeu? Aqui nós temos as dezenas, certo? Então, nós temos uma dezena com 5, são 6 dezenas. Então, aqui nós temos 6 dezenas, não subiu ninguém. E aqui nós temos as centenas, não é isso? Então, duas centenas com mais duas centenas, 4 centenas. Então, nós temos 465 atletas. Ok? Então, vocês podem resolver a adição usando o algoritmo usual ou usando a decomposição. Ok? E vocês escolhem a melhor forma de fazer. O que for mais fácil para vocês está valendo. Certo? Continuando. Até aqui vocês já viram tudo isso, certo? Não é novidade nenhuma para vocês, na verdade? Então, vamos nomear os termos de uma adição, certo? Então, o que acontece? Os números que eu estou adicionando, certo? Eles são chamados de parcela. Então, o 256 atletas é uma parcela e o 209 atleta é outra parcela, ok? Parcela e parcela. E o resultado aqui, certo? O resultado final a gente chama de soma ou de total, certo? Vocês já devem ter visto muito isso, certo? E isso é muito importante, porque vejam só, quando ele perguntou aqui qual é o número total, então, gente, se é total, eu já sei que é uma adição, porque o total, eu só consigo o total se eu adicionar alguma coisa, certo? Então, nas outras operações, esses nomes vão mudando. Então, se vocês conhecerem esses nomes aqui, vocês vão saber identificar qual é a operação que vocês vão efetuar. Se perguntou qual o total eu só tenho na adição.
são. Então, eu vou fazer a adição para descobrir o total. Se perguntar a soma, eu vou usar o quê? A adição, porque a soma é o resultado de uma adição, certo? Então, se apareceu ali qual é a soma de alguma coisa, qual é a operação que eu vou utilizar? A adição, certo? Então, até aqui, isso vocês já viram, isso não é novidade para vocês. Agora, o próximo conteúdo é que vai começar a vir as novidades, certo? Vai ser as propriedades com a adição. Então, agora vocês vão ter que prestar mais atenção, porque é um conteúdo que vocês ainda não viram, ok? Então, até lá, até a próxima aula.